Oi, gente. Eu já estava para fazer um vídeo sobre isso há algum tempo, porque esse time uruguaio deu um exemplo de como se deve tratar essas figuras de antigas ditaduras militares, né? Eles entraram em campo por uma mensagem pela morte do Ustra uruguaio, mas não foi para homenagear, não. Os jogadores da Vila Espanhola da primeira divisão uruguaia abriram a faixa nem esquecimento, nem perdão. O líder do time usou a camisa "Foste sem falar, covarde". E aí eu quero falar um pouco sobre isso, né? É, porque lá no Uruguai existem realmente pessoas, inclusive ligadas ao futebol, que mostram esse sentimento crítico a essas figuras autoritárias, violentas do passado. Então acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Me enche de orgulho porque o Uruguai foi justamente o país que eu escolhi para passar minha lua de mel com minha esposa, né? Por vários motivos, né? O Uruguai é um país que eu tenho muita simpatia, né? Mas enfim, nesse sábado morreu o coronel José Nino Gazarro, o mais conhecido repressor da ditadura uruguaia, uma espécie de Ustra de lá, né? Ele tinha 81 anos e cumpria prisão domiciliar após ser condenado pelo sequestro e desaparecimento de 28 pessoas nos anos de chumbo do país. Muito diferente daqui do Brasil, que mesmo o Ustra tendo sido condenado, até onde eu sei, ele nunca teve que responder pelos crimes dele na cadeia, nem mesmo em prisão domiciliar. E muita gente da ditadura, por causa do processo de anistia, abertura e tal, acabaram ficando impunes, né? Não pagaram pelos seus crimes, inclusive crimes contra a humanidade. Antes do jogo contra o Peñarol, pela primeira divisão do campeonato, os jogadores do Vila Espanhola entraram em campo, com a mensagem que eu já disse, né? Nem esquecimento, nem perdão. O líder do time, o Santiago Lopes, foi pro jogo com a camisa por baixo do uniforme com a frase "Foste sem falar, covarde", em referência às vítimas de Gazal que jamais foram encontradas. Okay? Tu fueste sin hablar, cobarde. Bonita posicionamento, bonita força demonstrada pelo time, né? O clube Vila Espanhola também postou mensagens nas suas redes sociais sobre o Carrasco, dizendo o seguinte: para os vizinhos, para os trabalhadores da Funza, para os desaparecidos, pelo ódio organizado contra o povo uruguaio, pela dor irreparável que nos deixaram como sociedade. É isso aí. É esse tipo de posicionamento que se espera em relação a figuras desse tipo. Não como o nosso presidente, que diz admirar uma figura deplorável como o Ustra, né? Que diz que tem o livro do Ustra na cabeceira da cama. Para mim, que estudei no meu mestrado e no meu doutorado a ditadura militar, Bolsonaro realizou muitas falas deploráveis, muitas. Mas essa foi a pior de todas. Né? E me entristece bastante pensar que para boa parte dos brasileiros isso não importa. Para 57 milhões de brasileiros isso não importa. Isso não tem muito peso. Isso mostra o quão deficitária é a nossa educação, o quanto as pessoas não compreendem exatamente o que foi o período da ditadura militar, não a falta de valores democráticos na nossa sociedade. Enfim, diz muita coisa ele ter dito isso mais de uma vez, inclusive no Roda Viva, que eu fiz cobertura aqui no canal, e não ter tido grande repercussão. Né? O José Nino Gazarro, né, morreu após um derrame, né? Ele estava internado desde sexta-feira. Ele integrou o gabinete 3 do Serviço de Informações da Defesa durante a ditadura uruguaia, né? E cumpria prisão domiciliar. Ele foi condenado, junto com outros ex-repressores, por 28 homicídios qualificados. Outros também foram condenados no Uruguai. O promotor especializado em crimes contra a humanidade, Ricardo Percibali, disse ao El País que Gazarro enfrentou muitas causas de violações de direitos humanos, como Ustra. Segundo Percibali, alguns desses atos já tinham condenação como a realização de uma segunda fuga da Argentina, transportando presos políticos, e pelas mortes do professor e sindicalista Júlio Castro e da nora do escritor argentino.
O promotor observou que Gazarro também enfrentou alguns processos pendentes e pedidos de acusação relativos à violação dos direitos humanos contra presos políticos. Em março de 2019, o El Observador publicou as confissões de José Gazarro perante um Tribunal de Honra Militar, nas quais admitia ser o responsável pelo desaparecimento do Tupamaro, Roberto Gomensoro, nas águas do Rio Negro. O Tribunal de Honra Militar entendeu que essas atitudes não afetaram a honra da instituição. Eu discordo. Eu discordo disso. Esse tipo de atitude fere, sim, a história. Claro que não deve levar a uma condenação de toda a instituição, porque a instituição não se reporta apenas a uma pessoa, mas como se tratava de um regime com características militares, sim, mancha, viu? Poucos dias antes da publicação dessas confissões, o então presidente Tabaré Vázquez decidiu demitir o comandante-em-chefe do Exército, Guido Mantini Rios, atual senador e líder do Calbido Alberto, por questionar a condenação do ex-militar pela Justiça Civil. Ou seja, mostrando que lá tem militares que questionam isso, né, que querem defender essa gente. Né? Eu apenas quero aplaudir o time uruguaio, aqueles com a faixa, né? Quero dizer que eu gostaria muito de ver atitudes desse tipo aqui no Brasil, mas eu acho que a probabilidade é muito baixa, quase zero. Porque aqui no Brasil, lamentavelmente por carência na nossa educação, na nossa formação política, não são tão comuns essas atitudes, mas existem elogios a serem feitos às torcidas organizadas de futebol. Pelo menos se posicionar contra o neofascismo, pelo menos se organizar contra Bolsonaro, as torcidas organizadas de futebol, que têm seus erros, que têm seus problemas, que cometem atitudes absolutamente condenáveis, várias delas, é bom lembrar isso também, mas pelo menos tem se posicionado contra o Bolsonaro, tem estendido faixas contra o neofascismo, e eu não vou aqui ressaltar os uruguaios sem destacar que isso também é real. Inclusive, eu já fiz vídeos aqui elogiando a Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, por posicionamentos em relação a isso, e depois várias torcidas de São Paulo e torcidas de outros estados se uniram a Gaviões e se uniram a outras torcidas a se posicionar contra o Bolsonaro, contra o neofascismo, e são todas atitudes muito elogiáveis e atitudes que a gente tem que e deve saudar aqui no nosso país, né? Para esse tipo de sentimento nunca mais dominar o povo brasileiro. Infelizmente, muitos brasileiros ainda estão sobre o encanto do pesadelo neofascista, mas a luta vai continuar e atitudes como essa devem nos inspirar para essa luta. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue em outras redes sociais, porque é muito importante para a gente. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. E ainda hoje eu devo soltar um vídeo sobre um outro tema mais lúdico no meu outro canal. E se vocês estiverem de olho na aba comunidade, eu queria que vocês checassem esse vídeo também, se vocês se interessam por esse tipo de notícia relacionada a tecnologia, entretenimento e tal. Dá uma checada no meu outro canal, Doutor Tech Gamer. Um abração e até breve, gente. Tchau, tchau.